Atos 17, 23. Capítulo de Atos, versículo 17. Perdão, capítulo 17, versículo 23. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 23. Só esse versículo. Está na linguagem aqui, ao meio da revista atualizada, né, uma que eu gosto. Se for diferente da sua, se quiser acompanhar na sua, se quiser acompanhar aqui. Eu prefiro quando vão ler numa versão diferente, eu prefiro acompanhar aqui, que às vezes tem o mesmo sentido, mas as frases são... Amém? Vamos lá? Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito, ao Deus desconhecido. Está escrito o quê, irmãos? O quê? Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Eu vou ler de novo, irmãos. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito, ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais, olha só, irmão, adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. Amém? Vocês podem orar por mim, para Deus nos usar, para que Ele fale no nosso coração. Aleluia. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado por cada pessoa que está aqui. Cada pessoa que saiu da sua casa, que talvez planejou ontem à noite vir para o culto. Pessoas que decidiram hoje de manhã, mas que poderiam estar fazendo outra coisa em casa, poderiam estar desfrutando do seu leito, descansando, mas estão aqui, Jesus. Aqueles que também estão assistindo, Deus, que estão... Ligaram a sua internet para assistir, Deus, que o Senhor esteja falando, ministrando, derramando na minha vida também. Meu coração coloco diante do Senhor, mais uma vez, coloco diante de Ti. Fala conosco poderosamente, que nós venhamos a sair daqui mais cheios de Ti, Jesus, do que da forma que entramos. Não sei como as pessoas, meus irmãos, têm entrado aqui hoje, nesta manhã, aflitos, perdidos, ou talvez querendo uma confirmação, uma palavra, talvez já ouviram no louvor, mas que de uma forma ou de outra, fala conosco esta manhã, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu entenda bem o que eu vou dizer aqui, né? Vou falar sobre algumas experiências que eu tive, só para você entender. Eu não sei se você já fez alguma coisa aqui que ninguém fez. Mas talvez você fez. Eu falo assim no sentido bom, uma viagem. Você teve alguma experiência assim que ninguém teve aqui dentro. Talvez. Quando eu viajei a primeira vez de avião, meu Deus do céu. Aí o cara falou do meu lado, esperando eu dar alguma bobeira, né, para ele fazer uma piadinha, né? E aí eu não dei nenhuma bobeira, porque eu fiquei assim, nossa, ai, né? E sobe, desce, meu Deus, vai nem uma turbulência para mim ver como é que é esse negócio, igual nos filmes, né? E aí deu uma turbulência, e eu todo, né, os olhões estatalados, e aí, Pedro, e o ouvido não está doendo? Não tem nada doendo, cara. E aí desceu em Brasília, subiu, chegou no Teresina, falei, nossa, já acabou. Acostumado a ficar 2 dias dentro de um ônibus aquele, onde você encosta a nuca, e sempre a sua nuca prega naquele banco, não sei porquê, né, gente? E aí no avião tudo diferente. Ficou com medo, Pedro? Não. Ficou, cara, você é sem graça viajar com você. Achei que você ia ficar apavorado, achei que você ia, né? Alguém já viajou de avião aqui? Muita gente, né? Eles são chiques, hein? Enfim, e aí eu viajei de avião, falei, meu Deus. E foi indo, ficou sem graça viajar de avião. Nem sei quantas vezes já viajei de avião, graças a Deus. Né? Queria levar minha mãe, queria levar meus irmãos, um medo que eles têm. Falei, moço, é o meio de transporte mais seguro praticamente do mundo. E eu tive a experiência também, irmão, de viajar de navio. Eu tive a experiência de viajar em 4 vezes. Aí a primeira vez que eu fui, num transatlântico, 7.000 pessoas. 6.500 por aí. 5.000 a tripulação, os novos lá, esqueci como é que fala, né? E a tripulação lá, o pessoal, 1.000 e pouco. Alemães e tal, muita gente da Tailândia. E aí eu viajei naquela primeira vez e eu falei, cara,
de noite, não via nada, nem uma luz. Aí entra em águas internacionais e volta de novo. E aí saiu, e de noite tudo apagado. Falei, cara, para que rumo que é Goiás? Me lembra que rumo que é, meu Deus, o São João, a quebrada. Que, meu Deus, esses negócios. Aí eu lembrava daquele filme Triângulo das Bermudas, aquele negócio que esse filme, né, um povo gigante, saber-me lá o que existe nesse oceano, tanta coisa que existe. E começava a pensar, falei, cara, desfruta. Aí as pessoas perguntam, Pedro, balançava? O primeiro não, graças a Deus, que era o primeiro, se balançasse. Aí o segundo, aí o terceiro, aí acho que no quarto eu levei a sol. Aí eu fiquei. Aí o toboágua sai para fora do navio. E ela, não, meu Deus, mergulhou na piscina, a piscina é salgada, até do navio, 18º andar. O que é aquilo, gente? Mas a quarta vez, não vai gravar nenhum vídeo, já. Aí uma das pessoas que estava comigo falou, né? Os caras falaram assim, o Pedro emburrou. Né, emburrou. E aí o cara falou, não, ele já é a quarta vez, cara, isso aqui já não. E de verdade, não. Porque já tinha uma experiência, tudo, mas eu sei contar. Se você perguntar para mim, pastor Pedro, eu vou num cruzeiro, qual que é a melhor coisa do cruzeiro? Aí eu fui no primeiro cruzeiro, não sei que cantor que era. Fui no segundo cruzeiro, não sei que dupla de cantor que era. Fui no terceiro, deu um risco de rubéola, todo mundo tem que vacinar, até o cantor tem que vacinar, tira o cantor de helicóptero, traz o cantor de helicóptero. Nossa! Aí quarto, nem sei quem cantava, irmão. Como é que você vai? Nossa, é só famoso. E lá, assim, não tem segurança, você pode ir lá, pedir um autógrafo para o cara, tirar uma foto. Não quero isso, não. Aonde você ia? Qual que é a melhor coisa de um cruzeiro? O teatro. Se um dia você for num cruzeiro, vá no teatro. Meu Deus, que coisa linda. Eu descobri isso só do terceiro para o quarto, que eu achei o bendito teatro. Né? Tinha os anúncios lá, mas tem de tudo naquele negócio. Mas eu achei mais interessante de tudo depois. Não é que eu achei, realmente é muito bonito. É um espetáculo. Aquele Circo de Soleil, não sei se alguém já ouviu falar. Então, é aquelas pessoas. Gente, como o ser humano, como a arte é linda. Eles estão pulando cambalhota, você está chorando. Então, que a arte é linda. Enfim, então isso eu sei falar para vocês, porque eu tive experiência. E aquilo que você não conhece, você não desfruta, você não tem como promover. Então, estou falando isso aqui, uma experiência que eu tive, talvez aqui muitos já foram, não sei. E nem sei se eu vou ir de novo algum dia da minha vida, mas fui. Então, se tive experiência, sei como que é, sei aonde que sai, sei no Porto de Santos, sei no Porto do Rio de Janeiro, sei como é que você faz a manobra, aeroporto de Guarulhos, de Congonhas, qual que é melhor para você voltar, enfim, uma experiência que eu tive. Né? Me concedeu essa oportunidade e eu fui. Mas tem coisas que eu ainda não experimentei. Tem coisas que talvez você experimentou. Tem comidas que você deve ter experimentado que eu nunca experimentei. Um dia o sonho de ir para outro país. Paraguai. Pisei aqui, cara, quer dizer que eu estou em outro país? Tá. Uau! Aqui, Shopping China, não sei, muita gente deve ter ido lá, não sei. Nossa, estou em outro país, cara. Volta aqui, de jeitinho, atravessa a rua, está no Brasil. Cara, nossa, tem uma experiência, tem uma experiência internacional já, fui no Paraguai, meu Deus! Aí tirei o passaporte, já venceu o passaporte e nada. Nem um carimbo, nada. Mas um dia ainda vou na Europa, um dia ainda vou. Por quê, pastor? Eu tenho um sonho, irmãos, de conhecer o Grand Canyon. Alguém já viu? Filme Velho Oeste, desenho, ou filme mesmo. Eu tenho um sonho de conhecer o Grand Canyon. Um dia eu até pesquisei, conheci pessoas que foram lá. Falei, cara, mas Pedro, mas lá é seco, mas é um sonho que eu tenho, vai me trazer muita coisa da infância. Um sonho, cada um tem o seu sonho. E eu ainda vou realizar esse sonho. Ainda vou mandar a foto para você aqui, ó. Não acreditou? Aí você sabe toda a logística para você ir lá, mas aquilo que você tem experiência, você consegue promover, amém? Aquilo que você tem experiência, ou coisa triste, alguém falar de um alimento que ele comeu, que ele não comeu, mas ele disse que é bom, ouviu falar que é bom, mas ele promove aquele alimento, ou até mesmo uma experiência, uma viagem, alguma coisa, você promove, mas você foi? Não. Ou então o contrário, ele fala ruim de algo, mas você foi? Não. Como é que você fala de algo que você não viveu, você não experimentou, você não... Uma vez a gente estava numa das nossas viagens, aí o pessoal falou assim, eu tenho que cuidar, né? Eu não vou ficar contando história aqui, acabou o culto e, né? Pelo menos de viagem vocês vão entender, né, gente?
Aí eu estava de viagem com o Ledinaldo e uma turma, né? E o pessoal assim, não, a gente vai comer comida árabe, vai comer comida... E tem comida árabe boa, assim, aqui em Mineiro também tem algumas pessoas que sabem fazer. Mas naquele caso, aonde eles queriam ir, e eu fiquei, cara, vamos lá, né, cara, comer essa comida. Era o quibe árabe. Aí o Ledinaldo, cadê ele? Tá lá, tá. O Ledinaldo fez assim, o Ledinaldo é ninja, né? Ele fez assim, não, vamos. Aí ele virou para mim e falou assim, é ruim. É ruim. Lembra, Ledinaldo? É ruim. Só eu ouvi, né? Olhei para um amigo meu lá que não estava muito bem, eu falei, esse cara está com fome. Eu vou levar ele para comer McDonald's, porque deve tá com fome. E peguei esse amigo meu que estava passando mal e, levei no McDonald's um Big Mac, não sei o que lá, né? E um café, não sei o que lá, e um McFly, e tanta coisa dele. Porque eu sabia que eles iam comer tarde, eles iam comer num lugar que o Ledinaldo já tinha me orientado, porque o Ledinaldo foi lá. Então, mais ou menos, nosso gosto é muito parecido. É ruim. Jonathan, não vai não. E você não consegue promover, você não consegue falar daquilo que você não experimentou. E quando eu leio esse texto aqui de Atos, ao Deus desconhecido, adoravam um Deus desconhecido, que ele não conheciam. Tem como você frequentar a igreja, até levantar as mãos, até dobrar seus joelhos, e não conhecer Deus, mano? Tem. Você está adorando um Deus desconhecido. E um dia, alguns anos atrás, nós viemos do Paraná para cá, eu tinha 4, 5 anos de idade. Nos mudamos ali onde é o Armazém Fernandes, já era, na época era o Armazém Fernandes ali também. Hoje é a Citro 5, enfim, fazendo propaganda aqui para o pessoal, mas só para você entender. Então há muitos anos eu moro aqui. E a minha avó materna, ela veio junto. A minha avó materna, ela veio junto. Então assim, toda a minha vida que eu me conheço por gente, minha avó materna esteve ali. Minha mãe, foi uma proposta que minha mãe fez. A gente vai subir para o Goiás, sou do Paraná, né? Vamos subir para o Goiás, mas minha mãe vai junto. Meu irmão vai junto, trouxe toda a família da minha mãe com ela. E trouxe a minha avó, trouxe minha avó. Minha avó materna. E ela viveu conosco a vida inteira. Minha avó fritava ovo para mim, mano. Oh, como eu lembro, sinto até o cheiro daquele ovo. E minha avó paterna ficou, a mãe do meu pai, ficou lá no Paraná. Então nós íamos de vez em quando lá. Muito difícil. Eu não tenho memória nenhuma praticamente. Zero. E elas vieram a óbito. Minha avó materna faleceu aqui, né? E minha avó paterna faleceu no Paraná. E o que você quer dizer, pastor Pedro? Eu fui ministrado com isso, irmão. Porque quando minha avó paterna faleceu, parece frio o que eu vou falar assim, mas eu não senti nada. Nada. Nossa, pastor, não conhecia ela, irmão. Alguém faleceu, olhei assim, minha mãe, meu pai chorou, a mãe dele, né? Foi lá, conseguiu chegar a tempo. Eu fiquei. Aí minha avó materna morreu, a mãe da minha mãe morreu. Acompanhamos tudo aqui, deu um infarto nela e tal. Meu Deus! Nossa, tipo minha segunda mãe. Na hora da notícia ali eu não chorei tudo, mas depois, na hora de você vê tudo, realmente cai a ficha. E depois de muitos anos, aceitei Jesus e tudo, e um dia o Senhor ministrou uma palavra, ministrou meu coração sobre isso. Como é que você vai sentir saudade, Pedro? Como é que você vai sentir a falta de alguém que você não tem experiência nenhuma? Então como é que eu vou sentir saudade, falta da minha avó, né, paterna? Eu não vivi nada com ela, não tem nenhuma história para contar com ela, dela. E minha avó aqui, não, fritava ovo para mim, já me bateu, já, né? Até hoje eu fico olhando, mas faz falta, né? A mãe da minha mãe faz falta, Dona Vitalina, faz falta. Morreu nova, faleceu nova, enfim. E tudo que eu estou falando aqui para vocês, né, porque assim, como que você vai sentir falta de algo que você não experimentou, falar de algo que você não viveu, contar uma história de alguém que você nem conheceu? E dentro desse texto que nós lemos aqui, me fale sobre esse Deus desconhecido.
Me fale sobre o seu Deus. Irmãos, esse tem sido um dos maiores motivos dos quais algumas crianças, adolescentes que se tornam, vão para as faculdades e alguns têm se desviado. Por quê? Porque eles não sabem responder algumas perguntas básicas. Defenda a sua fé. Não sei. Não sei. Por que você é tão devoto a esse Deus? Por que você se consagra tanto a esse Deus? Por que você tem tanta certeza da salvação? Por que você não sabe explicar? Uma semana já praticamente se perdeu. Um mês se perdeu, se perdem. Muitos se perdem, não todos, é evidente. Né? Muitos se perdem. Muitos não conseguem resistir às propostas daquele mundo prazeroso, porque as poucas ou quase nenhuma experiências com esse Deus. Eu não sei se você já teve, espero que não. Você vem, congrega, frequenta uma igreja, queima, irmãos. Aí você esfria por uma época, se distancia uma época, aí você sente saudade. Irmãos. Do que você sente saudade? Do corpo, da igreja, das pessoas, do monte, quando a gente ia orar no monte, as vigílias que a gente fazia e chorava, das palavras que te tocaram, das viagens, do retiro, meu Deus, lá no retiro e tal, quando tinha 10 anos atrás, 15 anos atrás, eu sinto saudade daquela experiência, aquela vez que aconteceu aquilo, que pegou fogo no graveto. Um dia eu vi um pessoal falando, já não viviam mais aquilo, não experimentavam, mas tinham saudade, alguma experiência eles tiveram, e eles sentem saudade daquilo, irmão, sentem saudade daquele primeiro amor. E eu queria dizer algo para vocês aqui, nesta manhã, queria compartilhar essa palavra com vocês. Desses 3 pontos, a paternidade de Deus de forma clara, o amor de Jesus de forma clara, e a comunhão do Espírito. A forma como esse Deus se revela a nós, seres humanos, onde já não será mais um Deus desconhecido, e você vai adorar um Deus de fato. Sei que muitos aqui caminham em lugares profundos em Deus, outros eu não sei, né, mas provavelmente sim, já tiveram as suas experiências, mas pessoas que realmente dobram os seus joelhos e creem de fato nesse Deus e conhecem esse Deus. O Deus Trino, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Uma clareza da paternidade de Deus. Ontem a Sol comentou algumas coisas sobre a falta, hoje a Bruna ministrando aqui também falou sobre a gente buscar em tantos lugares como se faltasse algo, mas Ele nos é suficiente. Ele nos é suficiente. A clareza da paternidade de Deus. Eu queria só falar algumas coisas aqui, eu gosto de preencher isso, né, com um pouco de conteúdo aqui, a forma que eu pesquiso, que eu entendo, grande parte das coisas que você vê, o desajuste da nossa geração é fruto de uma orfandade generalizada. Vivemos uma época sem paz. Hoje a data mais comemorativa, eu não sei se você sabia disso, hoje a data mais comemorativa que existe é o Natal. Qual a segunda data mais comemorativa do mundo? O Dia das Mães. Eu trabalhei com vendas por mais de 10 anos. Irmão, Dia dos Pais eu desistia. De verdade. Dia das Mães, Dia dos Namorados. Mas o Dia das Mães e o Dia do Natal era o dia que mais ganhava dinheiro. Mas Dia dos Pais, meu Deus, eu sou pai também. O Dia dos Pais está em 19º lugar. O Dia dos Pais está atrás do Dia das Árvores. O Dia dos Pais está atrás do Halloween, irmãos, como data mais comemorativa do mundo. Não sei se vocês sabiam disso. É preciso reconstruir a figura do pai no nosso coração. Hoje, meu pai já se foi, aceitou Jesus. Uma semana antes de vir a óbito, desenganado, lá no Hospital de Barretos, acompanhei ele, falei de Jesus para ele, tive essa experiência. Um homem que nunca pisou numa igreja evangélica, um homem que ele tinha as dificuldades. Hoje eu compreendo ele perfeitamente. Compreendo ele, meu Deus, quando eu cuidei dele, eu compreendi, mas eu tive minhas crises também. Meu pai, cadê? Onde ele está? Está trabalhando, cabeçudo, para você estudar. Hoje eu entendo. É um filho meu também que não entendia, hoje ele entende, porque ele tem que trabalhar.
Ele tem uma filha, e a menininha reclama da ausência dele, porque mas ele tem que trabalhar. Então você vai vendo que é a falta de sabedoria da gente administrar isso. E tem esse fantasma também. Meu pai também, eu tenho um problema com meu pai tem qual o problema? Tem que inventar algum problema. Quebrei a unha, é paternidade. Né? Deu caspa, é paternidade. Hoje vira quase moda isso. Onde você vai? Mas é uma crise. Tanto de pessoas no nosso país que não tem o registro, não tem o nome do pai no registro. Só em 2025, 170 mil crianças foram registradas sem o nome do pai. Só em 2025, 175 mil crianças foram registradas, não sabe quem é o pai. Ou talvez sabe, não, tem vários fatores, talvez a mãe não deixou. Tem isso também, nunca ninguém fala, mas também tem isso. Que é a alienação parental. A mãe não deixa o cara registrar, tem isso também, gente. Então o cara não quis registrar, ou o cara nem sabe, a pessoa nem sabe, tem fatores. Então, só para você entender como essa orfandade da nossa geração ecoa por todos os cantos, precisamos redefinir a palavra pai em nossos ouvidos. Por que essa imagem é tão bombardeada? Porque se você colocar uma fita zebrada no seu coração, com essa imagem de um pai, quando você for se comunicar com Deus como o pai que é, você vai ter uma dificuldade de interpretar isso. Qual a dificuldade que eu tive? Uma dificuldade grande que eu tive na oração. Porque eu tive poucas conversas com meu pai. Meu pai falava muito pouco, irmão. Ele falava muito pouco. Então ele nunca sentou assim para conversar, nunca. Sempre era a minha mãe ali, então a minha oração, eu tive essa dificuldade, que eu ia falar assim, amém. Então eu tenho que desconstruir aquilo para reconstruir de novo um relacionamento com o Pai Celestial. Amém? Vocês estão me entendendo? Então eu estou trabalhando com vocês aqui para que você tenha clareza da paternidade de Deus. Deus é meu Pai. A todos quantos o receberam, João 1,12, não precisa colocar lá não. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Você crê no nome dele, então você é filho. Ele nos deu esse acesso. Somos filhos de Deus. Você pode se relacionar com Deus como um pai. Todas as vezes que Jesus se relacionou com o Pai, se comunicou com o Senhor Deus, ele chamou ele de Pai, com exceção na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Mas como é que nos ensina a orar, Senhor? Como que ele ensinou a gente a orar? Pai nosso, que estás no céu. Ele vem ensinar a gente a se relacionar com Deus como Pai. Na ressurreição de Lázaro, eu acho incrível aquilo lá, eu acho lindo. Pai, bem sei que tu me ouves, mas eu falo por causa da multidão presente. Tamanho era o relacionamento que ele tinha com Deus. Pai. E se o pai terreno, ele deixa esse estrago, essa lacuna, se não for preenchida, fica um estrago em meu coração, nas pessoas, fica um vazio ali, fica uma distância. Se o pai terreno causa isso, imagina o Pai Celestial. Quando você conversa com pessoas, quando você atende pessoas, glória a Deus por isso, você percebe que ali está faltando o que ele tem tanto, o comportamento dele grita tanto, isso, aquilo outro, crise de identidade, na área sexual, crise de falta algo, ausência de algo, e na verdade você olha para ele e diz, meu Deus, ele precisa só entender que Deus é o Pai dele. Você conhece Deus? Conheço. Você ama Deus? Amo. Ama. Como que você ama alguém que você não conhece? Lembra da história da minha avó? Você amou sua avó, Pedro? Cara, uma consideração enorme. Meu Deus, é minha avó. Mas sofreu pela ausência dela? Eu não conheci ela. Não tenho experiência nenhuma com ela. Aí essas experiências terrenas você vai comparando. Então você sente falta de Deus, você frequentou a igreja. Por que você saiu da igreja? Ah, porque as pessoas lá, cara, mas onde é que Deus está nesse negócio? O que Deus tem a ver com isso? Você sente falta da presença de Deus? Daqueles arrupios? Das músicas legais? Ah, das músicas legais. Não, estou falando da presença do Pai. Você sente falta da presença de Deus?
Não, se aquele relacionamento der certo, aí eu vou para Deus. Já fiz uma promessa. Se aquele negócio der certo, se a empresa for, eu vou, né? Até devolvo o dízimo. Mas você sente falta da presença do seu Pai celestial? Ué, parece que eu nunca tive uma experiência com Ele. Parece que eu nunca entendi Ele como Pai. Entendi Ele como um diretor de um orfanato, que muitas vezes é vendido. O diretor de um orfanato errou, vai pagar, vai ficar de castigo. Deus não é um diretor de orfanato. Ele se revelou a nós como um Pai. Então, quando você tem clareza da paternidade de Deus, sua movimentação é outra, porque você sabe qual pai, irmãos. Nós que somos maus, diz a Bíblia, que um filho pedir alguma coisa, ele vai dar um pau, vai dar um escorpião, vai dar. Imagina nosso Pai Celestial, você pedir algo para Ele. Então, talvez você tenha seja cheio de conteúdo, conhece até a palavra, mas não conhece o Deus, conhece a palavra de Deus, mas não conhece o Deus da palavra. Sabe de Gênesis, Apocalipse, de capa a capa, mas nunca teve uma experiência com seu pai. Tanto que nem sente falta. Um dia um homem me falou, ele falou assim, uma pessoa que eu admiro muito, ele falou assim, Pedro, a reação que as pessoas têm com relação, principalmente contra o seu corpo, essa área pecaminosa do seu corpo, de agredir o seu corpo na área pecaminosa, é um grito dele dizendo para Deus, você me deve um pai. E eu peguei isso e falei, cara, olha só, você agride o seu corpo, com a boca você não fala, mas você está agredindo o seu corpo, você está se deformando, você está mergulhando no pecado, porque você está dizendo que você me deve um pai, você me deve algo, você me deve. Não, irmãos, eu não te deve nada. Somos nós que não temos clareza da paternidade de Deus. Amém? Somos nós que nos falta só clareza. Quando você entender a paternidade de Deus, Deus é pai. Deus te trata como um filho. Um dia eu estava em Alto Taquari, e eu fui pregar lá em Alto Taquari, e quando você vai pregar em outra cidade, você não sabe o que falar. Você se tranca no quarto, todo mundo pensa assim, meu Deus, mas é espiritual, hein? É porque você não sabe, você está desesperado. Eu lá em Alto Taquari, falei, meu Deus, o que eu vou falar? Aquele peso da cidade, né? Tudo aquela, sabe? Quer dizer que você vem aqui confrontar, né? Meu Deus, talvez até potestade, principado, aquele peso. E eu me tranquei lá onde o cara guardava os computadores dele, era da área de TI. Cadê o Kiko? Era da área de TI, Kiko. Eu fui lá, ele deixou um colchão no chão e eu levei o Renan, meu filho do meio. Já contei essa história aqui, mas só para você entender. Levei o Renan deveria ter uns 6, 7 anos. E eu me tranquei lá e fiquei lá às 3 horas da tarde. Falei, meu Deus, eu não posso sair daqui sem uma palavra, meu Deus, me acalma o meu coração, meu pai. E aí chegou alguém que queria um computador. E o computador estava onde eu estava, com a porta trancada. E aí ele, o dono da casa, ele falou assim, cara, como é que eu vou fazer? Eu não vou atrapalhar o Pedro lá, né? Aí ele mandou o Renan. Vai lá e pega o computador, um notebook preto, na terceira prateleira, à esquerda, assim, assado. Aí o Renan entrou, cara, a porta não tinha tranca. Ele empurrou a porta e ele entrou cantando. Pegou, e eu lá, né, ajoelhado, debruçado. Pegou o notebook, o cara falou, especificou bem, foi lá, entregou para ele, fechou a porta, mais ou menos. Aí fui lá, empurrei a porta, falei, cara, mas que moleque atrevido, cara. Moço, cortou a minha adoração aqui. E o Espírito Santo falou no meu coração, tá vendo, Pedro? Quem não é filho, não tem intimidade para entrar. Agora o filho entra cantando, pega o que quer, sai. Amém? Vocês estão me entendendo? A diferença quando você entende a paternidade. E eu pronto, era a palavra que eu precisava. Falar sobre paternidade. Uma cidade, uma família, uma geração que precisa compreender com clareza a paternidade de Deus. Pastor Pedro, eu preciso de tanta coisa, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Você precisa ter clareza da paternidade de Deus. Você precisa entender que você tem um pai. E Ele trouxe você aqui esta manhã para você ouvir essa palavra, amém? Está faltando tanta coisa na minha vida, como a Sol mencionou ontem. Está faltando, meu Deus, está faltando clareza da paternidade de Deus. Você tem um pai. E quando você for orar, não precisa ser robótico, não precisa ser mecânico, mas é Pai nosso, meu Pai. Estou precisando disso, meu Pai, eu queria dizer que eu te amo, meu Pai, estou angustiado, meu Pai, estou aflito, meu Pai, estou perdido. Qual que é a função de um pai, irmão? Provisão, proteção, destino.
provisão, proteção e destino. Quem dá o destino para os filhos é o pai. A mãe, o amor da mãe, meu Deus. É igual surra de mãe, né? Ah, meu Deus, tá doendo. Que mãe é mãe. Mãe é, meu Deus, é o amor, a expressão, a organização, né? A graça, a sabedoria. A mãe, ela faz isso, amém, mulheres? Mas quem dá o destino para o filho é o pai. Um dos dias mais difíceis para mim foi o último dia que o Juan dormiu lá em casa. Eu não almocei. Aí a Sol falou, tá difícil, Pedro? Eu falei, tá. Não jantei, não estava jejuando não. Porque assim, eu me despedi de um menino, ele foi para o quartel, já começou a morar no quartel, já começou a morar em Jataí, está lá em Jataí. Isso já tem 6 anos, eu acho. E na minha cabeça tem uma parte minha que queria aquele menino perto de mim, mas eu não podia, eu não posso segurar ele. Não posso. Então eu me despedi de um menino e virou um homem. Já está até devendo já. É isso, que dia difícil. Mas eu não podia ser egoísta e segurar ele. Não, vem morar aqui comigo, fica aqui comigo. Fica aqui, vai ficar aqui o resto da vida comigo, debaixo da minha asa. Não, meu, vai, flua. Ele falou assim para mim, você está doidinho que eu vá, né, pai? Aí eu segurei. Aí segurei, fui lá, lavei o rosto. Ele foi para o quarto também, começou a querer chorar, voltou. A gente continuou a conversa na sala. Eu falei assim, Juan, escreva a sua história. Se um dia você for pegar um avião, vou te levar lá no avião, vou chorar provavelmente, mas escreva a sua história, eu te libero. Essa é a função de um pai. Irmão. Por que muitos homens têm crise de identidade, de destino? Porque nossos pais não souberam disso, irmão. Porque os avós também não souberam. Porque veio passando. Então você culpa seu pai porque você não sabe o pai que ele teve. Não sabe o avô que ele teve, o bisavô, uma sequência, irmãos. Fica muito bem trabalhado para desconfigurar a imagem de um pai. Então desconfigurou a imagem de um pai, essa pessoa vai ter dificuldade de entender a imagem de Deus. Amém? Então o que eu preciso, pastor Pedro? Clareza da paternidade de Deus. Talvez seu pai até falhou com você, talvez seu pai teve as suas dificuldades, como diz alguns, talvez ele foi comprar pão e não voltou mais. Meu Deus, é tanta história difícil que você escuta. Real, verdadeira, tanta história. Mas tem um pai celestial que está esperando você, de braços abertos, como vem meu filho, vem. Você é meu filho, você é minha filha. Você não precisa de mais nada. Precisa só do colo do pai, e o colo do pai está te esperando, amém? Coisa boa, né? Quando não entendemos a paternidade de Deus, buscamos isso em outra pessoa, ou em algo que supra isso. É óbvio que nada, nem ninguém tem a capacidade de suprir essa área, esse vazio. Ninguém, nada. Porque ela é divina. É divina. Amém? O outro ponto que eu preciso entender em Deus é o amor de Jesus. O amor de Jesus. Então você vem alinhando assim, sabe? Clareza paterna, o amor de Jesus, você vai sendo alinhado. Meu Deus, o amor de Jesus. Jesus, a maior expressão do amor que existiu. O próprio amor, pisando aqui. Eu acho que se um dia eu for em Israel, eu tenho meu sonho, eu queria mais ir no Grand Canyon do que no Israel, assim, né? Glória a Deus por Israel, mas coisa da minha cabeça. Mas se um dia eu for em Israel e alguém falar assim, ele andou aqui, meu Deus, ele andou aqui. O Deus que construiu o universo, tudo que nele há, tudo, Saturno, Plutão, Júpiter, sei lá, o que existe, o que não existe tanto, né? A Via Láctea, tudo, ele se fez homem, tabernaculou em carne aqui, e ele pisou provavelmente aqui, foi batizado provavelmente ali, o Rio Jordão está um pouco seco, mas ele foi batizado. Meu Deus, você consegue imaginar isso? E ele caminhou aqui, 33 anos e meio, com 30 anos assumiu seu ministério, vamos dizer assim, já apareceu ao público, com 30 anos, com 33 anos e meio foi crucificado, na cruz, expressando toda a sua entrega por mim e por você, o amor. E eu queria chamar esse tópico aqui como o amor que eu não carrego. A paternidade que eu não conheço, o amor que eu não carrego. Em 1 João 4,19 diz assim, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Eu queria só usar um texto aqui, essa madrugada, veio no meu coração.
Eu não sabia se eu acordava e escrevia, o medo de acordar e ter esquecido, e ter dormido e ter esquecido, e graças a Deus não esqueci. Sei lá que hora da madrugada, cheio de pão de queijo. O sol levanta de madrugada e vai mexer com pão de queijo. Falei, amém. Então já estou pensando nessa passagem aqui mesmo, então já não vou. Cheio de pão de queijo e Deus falando. Amém. Jesus expressa esse amor no seu evangelho. Os evangelhos, você vai lendo, o tanto que ele amou. Amou o jovem rico, amou a prostituta, amou o leproso, amou o publicano, amou o coxo, amou o cego. Meu Deus, amou, irmãos. O amor amou. Mas em João 13, eu não vou ler aqui, sei que, até então, sei que praticamente quase todos conhecem aqui essa passagem. Em João 13, irmãos, acontece algo interessante. Jesus toma ceia com os discípulos e ele pega uma bacia e uma toalha. E Jesus decide lavar os pés dos seus discípulos. E de madrugada me veio 4 pontos, irmão, sobre essa passagem. Já li essa passagem, já fui ministrado por essa passagem. Eu acho que o pastor Arlen já pregou sobre essa passagem. O retiro dos voluntários, o pessoal falou bastante, o Egue falou bastante sobre a bacia e a toalha também. Então essa passagem é muito bacana, né? O retiro dos homens, amém? O que acontece lá, fica lá, né? Mas a bacia e a toalha, irmãos, ela é uma expressão de amor. E ele fez aquilo lá para trazer uma lição para nós. Como você ama? Como que você transita nesse lugar? E eu queria falar sobre esses 4 pontos aqui. Jesus explica a necessidade disso acontecer. O primeiro ponto aqui, irmãos, é a bacia. Ele pega a bacia, coloca a toalha e chama os discípulos para lavar os pés deles. Pedro diz assim, não, você não vai lavar meus pés, não vai lavar. Aí ele falou assim, se você não, aquele que não lavar não tem parte comigo. Então Pedro fala assim, então o corpo todo, tudo. E Jesus começa a lavar os pés deles. Os pés de Judas. Os pés dos 12. E ele enxuga os pés deles. E se levanta, agora vocês vão fazer do mesmo jeito. Amém? Vocês se conhecem essa passagem. E essa bacia, irmãos, ela ensina que a nossa sujeira, vou explicar aqui para vocês o que eu entendi. A nossa sujeira, foi o que Pedro falou, não, você não vai lavar meus pés. Vou. A sua sujeira, a minha sujeira, não incomoda Jesus. Não, mas a sua sujeira ela não incomoda Jesus. Vou explicar isso aqui. Um dia, era um domingo à noite, estava lotado de gente aqui. E eu fiz o apelo, perguntei se alguém queria aceitar Jesus. Não veio ninguém, amém, tranquilo. Encerramos o culto. E no final, uma menina me chamou aqui. Eu desci por ali, ela me chamou e ela falou assim, eu queria ir lá, ao que você chamou, mas eu não mereço. Eu falei, então é você mesmo, porque quem merece? Quem merece? Já me emocionei, ela já se emocionou também. Eu falei assim, eu não mereço. Ninguém aqui merece, é você mesmo. Essa palavra tinha um endereço que era o seu coração. Mas você percebe que é um jugo, um peso, tipo assim, não posso, porque o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, chamei as meninas, as pastoras aqui, grudaram nela, ela confessou Jesus, declarou Jesus, chorou. Não vou perder a oportunidade dessa, uma pessoa que está mais convertida talvez do que muitas vezes até eu. Porque você tem essa consciência, eu não mereço. É você mesmo. Eu não mereço, é você mesmo. E essa sujeira não incomoda Jesus, irmão. O jovem, o filho pródigo, vocês sabem a história também, Lucas 15, ele pega a herança do pai, a parte dele, vende tudo que tem. A Bíblia diz que ele gasta com meretrizes, com prostitutas. A Bíblia não esconde isso, como que ele gasta. E ele volta, irmão, porque ele estava trabalhando no chiqueiro, e estava desejando comer as alfarrobas dos porcos. Se você trabalhar no chiqueiro, não sei se você já ficou perto do chiqueiro, já trabalhou no chiqueiro. Eu era o encarregado de dar de comer os porcos lá no Mato Grosso, quando eu morava lá, tinha 11, 12 anos. Toda vez que eu ia lá, irmão, eu voltava com o cheiro dos porcos. Esse jovem, ele voltou com o cheiro dos porcos. Amém? Voltou cheirando chiqueiro. E o que a Bíblia diz que o pai fez? Foi correndo ao encontro dele e o abraçou e o beijou. Aquele cheiro não incomodou o pai. Porém, o pai disse, agora traga uma roupa e troque.
Então a minha sujeira ela não incomoda Jesus, porém Ele vem e me lava. Amém, irmãos? Ele me lava. Então as pessoas falavam assim, venha como estás, está lá na Bíblia. Eu fiquei, onde que está isso mesmo? Venha como estás. Que interpretação é essa? Você quer vinde a mim? E procurei, gente. Vinde a mim, será? Venha como estás. E onde que está, gente? Precisa, né? Eu falei, deve ser essa interpretação. Que a sua sujeira não incomoda Ele, mas Ele vem e te lava. Vem, não sei quais caminhos você andou, quais caminhos eu andei, assim como eu disse no começo, eu sei dos caminhos que eu caminhei, eu sei dos lugares que eu andei, mas isso não me permite, irmãos, apontar o dedo para ninguém e falar você pode, você não pode, você chega mais para frente, você chega mais para trás. Se para o próprio Jesus a minha sujeira não incomodou Ele, Ele me lavou e continua me lavando, amém? A bacia, irmãos, ela fala sobre isso. Há uma curiosidade no Velho Testamento, que são símbolos. E todos os utensílios do templo, o altar, o átrio, o santo dos santos, o santo lugar, todos os candelários, a mesa onde colocava os pães, tudo tem uma medida detalhada. Tem um item no tabernáculo, no Velho Testamento, que não tem medidas. E um dia eu fiquei assim, rapaz, por quê? Tem um item no Velho Testamento que não tem medida, Alex, que é a bacia de bronze. Ao fazer o tabernáculo, Deus deu as instruções para Moisés. Moisés chamou homens peritos no ouro, tudo para fazer os utensílios ali, tudo tecido, o véu para dividir o santo do santo com o santo lugar, tudo muito bem organizado. Mas na hora de fazer a bacia de bronze, não tinha medidas. E eu já fiquei, mas por que não tinha medidas? Porque aquilo simboliza, irmãos, a misericórdia de Deus. Ela não tem, amém? Ela não tem medidas, irmão. Duas coisas eu aprendo com essa bacia também. Primeiro, que ela não tem medidas. E ela ficava aqui, Êxodo 38, se eu não me engano. Êxodo está lá assim, coloca entre o altar e a tenda. Então a tenda é aqui, o altar é aqui. Ia sacrificar, o sacerdote tinha que lavar a mão. Ia entrar na tenda, ele tinha que lavar a mão e os pés. A mão e os pés para cá, a mão e os pés. Ele tinha que se lavar para ele entrar. Então, ela ficava no meio. E ela não tem medidas. E era para ele se lavar para não morrer. Então, a misericórdia de Deus não tem medidas, irmão. E a Bíblia diz que ela se renova toda manhã. Toda manhã. Outra coisa que eu aprendo com essa bacia é que ela tem um detalhe interessante. Essa bacia do Velho Testamento, a instrução era para ser de bronze e ela tinha que ser feita. Ela foi feita, irmãos. Sabe com o que ela foi feita? As mulheres tinham o espelho e ao redor do espelho, sabe aquele negócio, né, mulheres? Né? Vocês sabem, né? Era de bronze. Era para fazer a bacia de bronze com aquele suporte dos espelhos. Êxodo 38, versículo 8, se eu não me engano. Era para fazer E um dia eu perguntei de novo, por quê? Primeiro, não tem medida. Que não importa a sua aparência, irmão. Não importa o que você esconde, o que você finge ser, ou a sua aparência, não importa. A misericórdia dele te alcança. Amém? Ele não tem problema com relação à sua sujeira, à sua aparência, não tem problema. Mas ele vai te lavar na bacia, nas águas da bacia, amém? A bacia da misericórdia. Essa é uma das coisas que eu aprendo com esse detalhe aqui. O amor de Jesus. A outra coisa que eu aprendo aqui, irmão, tudo nessa madrugada, a toalha. Eu acho interessante, irmão, que a toalha é a toalha de quem? De Jesus. Aí você pensa os discípulos. Porque eu cresci assim, irmão. Tinha a minha toalha, a toalha da Silmara, a toalha do Pretinho, que é meu irmão, a toalha do Zoel, que é meu irmão mais velho, a toalha do meu pai, quando ele vinha da fazenda, já tinha a toalha dele, a toalha da minha mãe, ninguém podia pegar a toalha de ninguém. Você ia assim, alguém pegou minha toalha. Na casa de vocês também é assim? É, né? Cada um tem sua toalha. Aqui não. Jesus pegou a toalha dele, enxugou os pés e disse, imagina, quem que é o primeiro? Mas você vai me enxugar meu pé com a mesma toalha que você enxugou o pé dele? Você vai, agora o 12º, pensa, o último dos apóstolos. Você enxugou o pé de todo mundo, cara, vai enxugar o meu. E um dia eu fiquei, hoje eu fiquei pensando nisso, falei, gente,
Tem uma lição aqui. Isso fala de intimidade, irmão. Isso fala de amor. Porque se você for num retiro, em algum lugar, e alguém esqueceu uma toalha, e você emprestar a sua toalha para ele, porque você tem realmente um carinho por essa pessoa, amém? Você tem um carinho, você tem uma intimidade com essa pessoa. Vou te emprestar minha toalha. E eu pensando nesse texto aqui hoje de manhã, eu falei, meu Deus, primeiro, a minha sujeira não incomoda, ele vem e me lava. Segundo, essa toalha, ela é para compartilhar com os irmãos. Nós vamos compartilhar da mesma toalha. Olha que amor. E terceiro, irmão, eu não sei se você sabia, mas eu gosto muito da cultura judaica. Os atos ali dos judeus simbolizavam muito mais. Então, quando você entende o que significa esses atos, você é muito mais ministrado. Por exemplo, quando Jesus ressuscita, ele deixa o lenço lá, e um lenço dobrado à parte. Aí se sabe que na cultura judaica, os homens comiam primeiro ali, e enquanto o lenço que limpava a boca estivesse dobrado, as mulheres e as crianças, ninguém retirava nada da mesa. Mesmo que eles saíssem, o lenço continuava ali, é a cultura deles. Então a mãe estava lá, aí o filho, e aí mãe, pode comer? Não, seu pai e a visita ainda não terminaram, o lenço está dobrado. Mesmo que eles saíssem dali, voltavam na mesa de novo, a comida continuava ali. Essa é uma cultura deles. Então quando Jesus ressuscita, irmão, o lenço que estava no rosto dele ficou dobrado. O que isso significa? Calma que eu vou voltar. Amém? Calma, eu vou voltar. Não tirem a mesa, eu vou voltar. Loucura, né, gente? Aí você olha assim, meu Deus. E aqui nessa cultura aqui, deles na época, Gênesis 18, chega o Senhor e os anjos lá, e Abraão já corre lá com a bacia, está aqui, lava os pés. Mas cada um lavava o seu pé. O anfitrião tinha o trabalho de pegar a bacia e deixar lá, e a toalha deixar lá para o visitante lavar o pé dele. A não ser que a casa tivesse algum escravo. Se a casa tivesse algum servo, algum escravo, esse escravo lavaria os pés dos visitantes. Mas o anfitrião não. Você pode ler lá em Gênesis 18, Abraão faz isso, está aí, ó. Lava os pés de você, beleza, lavou os pés, ok. Agora ali não, Jesus falou assim, eu vou lavar. Então para ele significava muito, irmãos. Jesus falou assim, eu vou lavar os pés de vocês, mas o Senhor é um mestre. Pois é. Primeiro, você tinha que arrumar a bacia e a toalha para nós mesmos lavar nossos pés. E depois, segundo, se alguém lavasse nossos pés, seria um escravo. Aí ele falou, pois é. Está entendendo, irmão? Eu vou lavar os pés de vocês. Meu Deus. Por isso que Pedro ficou constrangido. Além dos moranguentos estar sujos, né? Os pezão o dia inteiro na terra, com a sandália aberta, imagina. Aí para variar ainda, o mestre, o rabi, o Senhor, Jesus que andou nas águas, eles sabiam quem era ele. O Cristo, como ele disse, agora ele vai lavar os pés dele. E por último, a quarta coisa que eu aprendo aqui, ele falou assim, agora vocês vão ser lavador de pé, carregador de bacia e de toalha. Assim como eu fiz. Se você for ler lá em João 13, assim como eu fiz. Acho que eu peguei um versículo aqui. Agora que vocês sabem essas coisas. Olha só, depois que ele terminou de lavar, explicar, enxugar. Agora que vocês sabem essas coisas. João 13, 17. Coloque para nós, né? Só para você ler esse texto aqui. Está na NVT. Se quiser colocar na versão NVT. Só por causa do felizes, só para você entender. É bem-aventurado, mas só por causa do felizes. Agora que vocês sabem essas coisas. Que coisas? Isso aqui que eu falei. Isso aqui me constrange, irmão. O amor dele me constrange. A dedicação dele me constrange. Agora que você sabe essas coisas, Pedro, olha só o peso, a responsabilidade e o privilégio. Lavou meus moranguentos, né? Agora que você sabe essas coisas, serão felizes se as praticarem. Depois que você sabe essas coisas, depois que você vem, do jeito que você está, sujo, ele te lava, te deixa limpo, te serve, lava seus pés, enxuga com a toalha, lava seus pés na bacia da misericórdia, independente do que você fez. Eu não tenho direito de apontar o dedo para ninguém, irmãos. Não tenho direito, ninguém tem o direito de apontar o dedo para ninguém.
Você pode, você não pode, você tem que fazer assim, você não merece, você tem que sentar mais para trás, mais para frente, mais de um jeito, mais de outro, você tem que descer, você tem que parar. Porque eu não podia, irmão, e Ele me escolheu. Às vezes eu fico olhando assim e falei, gente, acho que eu ainda sou o pior dos pecadores, sou igual o Paulo. Aí você olha uma história assim, um dia eu vi o testemunho de um pastor, lá em Trindade, fiquei lá 21 dias, e ele contou o testemunho dele, todo mundo, oh, meu Deus, ui. E eu falei, nossa, se eu contar meu testemunho, eu pensei, meu Deus, se eu contar meu testemunho, você sabe o que você passou, você sabe o que você fez, deixou de fazer, mas mesmo assim Ele te limpa, irmão. Ele te convida, vem para a bacia, vem para a bacia, vem para a bacia, amém? Vem para a bacia essa manhã, e pega essa bacia, e seja um carregador de bacia também. E a palavra, esse tópico eu coloquei como carregadores. O amor que eu não carrego, agora eu vou carregar. O Deus, a paternidade que eu não conheço, o amor que eu não carrego. Talvez você não carregava esse amor, irmão. Aí você percebe por que a gente tem dificuldade de amar os outros, porque a gente já vem com o julgamento na frente. Mas quando você entender que você é um réu, e um dia vai sentar diante do juiz dos juízes, assim como todos vamos sentar. E se não for advogado, irmão, se não for advogado, a gente para de apontar o dedo para os outros e começa a amar. Seu olhar muda, você começa a olhar com olhar de amor. Amém? Um olhar de amor. Quando não entendemos, aqueles que experimentam desse amor, aqueles que já estiveram na frente de Jesus com a sujeira sendo lavada, irão carregar esse amor. Que sejamos carregadores de bacias e de toalhas. Que sejamos carregadores de bacias e de toalhas. Talvez você já experimentou tudo nessa vida, menos a bacia e a toalha. Amém? Tem paciência aqui, já está terminando. Mas vocês estão entendendo, irmãos? E por último, e maravilhosamente importante, a paternidade de Deus, o amor de Jesus e a comunhão do Espírito. Se você entender a paternidade de Deus, o amor de Jesus e a comunhão do Espírito. Às vezes a gente senta para conversar e você fica ouvindo e você preste atenção, as pessoas falam muito sobre lutas, dificuldades. Sim, elas existem. Sim, é um fato. Circunstâncias difíceis, pesadas, sim, é um fato, irmão. Mas, e a comunhão do Espírito? Eu vou ler um versículo aqui. Esse é o último ponto, mas não posso deixar de passar, a gente está com um tempinho. Coloque para nós, aqui junto, Atos 19, versículo 1. Atos capítulo 19, um pouco à frente daquele que a gente leu. Atos capítulo 19, versículo 1. Lembra que o primeiro texto era sobre o Deus desconhecido? Atos 19, 1. Esse menino, né? Aconteceu que estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, versículo 2, perguntou-lhes, ó pergunta, irmão, recebestes porventura o Espírito Santo quando creste? Essa é a pergunta. Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Não é uma energia, não é uma força, não é uma pessoa. E Jesus vem, se faz homem, morre, é crucificado, ressuscita, mas ele precisa voltar aos céus. Ele volta aos céus porque senão o Espírito Santo não poderia vir. Isso é um fato, irmão, isso aconteceu. Ele falou, tenho que ir para o Consolador vir. E ele subiu aos céus. E o Espírito Santo desceu, irmão, e está dentro de você. E a questão é o quanto nós desfrutamos dessa comunhão. O quanto você desfruta dessa comunhão. Isso aqui, irmãos, meu Deus, isso aqui a gente pode falar o dia inteiro sobre isso. O quanto você mergulha nessa comunhão. Imagina você ter acesso a esse amigo e nunca ter conversado com ele. Nunca ter perguntado nada para ele. Conhece, já leu talvez a Bíblia, li tudo,
a gente incentiva bastante a leitura, mas talvez você nunca experimentou o autor. A Bíblia é o único livro que você pode ler ele com o autor do lado. O quanto você já experimentou dessa amizade, desses conselhos, dessa instrução, dessa direção. Eu já conversei com pessoas, irmãos, que era o diabo. Eu falei, meu Deus, um dia eu perguntei, cara, mas você só conhece ele? Viu isso, e viu aquilo outro, sim, eu creio nisso, mas todo dia via isso, via aquilo outro, via um espírito, não sei o quê, pregado na parede. Eu falei, meu Deus, eu nunca vi a lagartixa, eu nunca vi aquilo. Eu falei, cara, mas cadê uma história? Cadê algo? Um relato, uma conversa, um toque do Espírito Santo, irmãos? É o Deus desconhecido. É fácil você ver quem conhece Ele. É fácil você ver quem se relaciona com Ele. Sabe por quê? Porque fala dele. Vocês conseguem falar do pastor Warley alguma coisa? Porque você conhece Ele, irmão. Uns numa proximidade, outros em outra. Você conhece Ele. O Jonathan, todo domingo, o Jonathan está ali no teclado. Talvez você nunca conversou com ele, mas você conhece ele. Às vezes ele vem com a roupa da Odebrecht. Às vezes vem, mas está ali. Todo mundo conhece. Todo mundo conhece o Jonathan? Morena ali conhece o Jonathan? Conhece? Ela conhece intimamente, irmãos. Entende a diferença? Nós conhecemos ele, amém. Mas a Bruna conhece ele intimamente. A mãe e o pai dele vêm, geralmente, conhece ele intimamente. Nós podemos falar dele. Eu sei que ele gosta de doce. Muito, ó. Eu sei que ele trabalha lá. Eu sei que ele está aqui há um tempo em Mineiros. Eu sei que ele vai jogar bola, ele fica só ciscando, não joga quase nada. Vamos, né? Desliga o microfone dele. Mas a Bruna consegue falar mais coisas dele. Muito mais coisas. Consegue entender isso, irmãos? O quanto você consegue falar do Espírito Santo? Quanto tempo você consegue falar dele? Numa roda de amigos, quanto tempo você consegue falar dele? Do seu amigo Espírito Santo? Porque não adianta, irmão. Você pode de fato conhecer, ler, reler tudo, mas você conhece o Espírito Santo. Paulo chegou, irmãos, em Éfeso. E aí, gente? O louvor é top, né? A bateria é show de bola, os meninos estão arregaçando, né? O cara está pregando, conhece a palavra de capa a capa. Mas assim, Paulo perguntou, foi o que nós lemos, Paulo perguntou, vocês por acaso receberam o Espírito Santo? Era um grupo de pessoas, de discípulos. A Bíblia diz que eram discípulos. Então a Bíblia diz que você pode adorar um Deus que você não conhece. Foi o que nós lemos no primeiro versículo. Agora nós lemos um versículo que os discípulos nem sequer ouviram falar. Vocês conhecem, vocês receberam o Espírito Santo? Aí eles falam assim, ó, a gente nem sequer ouviu falar. Às vezes eu vou pregar, irmão, em algum lugar, e quando eu fico bem perdido, bem desesperado, aí vem aquela voz do meu coração, eu fico assim, hoje vai falar de amor, de fé, fala de quê, meu Deus? Aí quando eu fico bem perdido, eu percebo assim, ele vai vir com aquela frase. Aí ele vem e fala, que nem falou hoje, fala de mim, Pedro. Fala de mim. Fala que eu estou com saudade deles. Fala que eu quero me relacionar com eles. Fala que tem uns eu chamo a atenção o dia inteiro, eles não ligam para mim. Eu quero conversar com eles, eu dou sinais para eles o dia inteiro, eles não ligam para mim. Eles entram em relacionamento, eles não perguntam para mim, Pedro. Eles tomam decisões financeiras, eles não perguntam para mim. Eles fazem o que querem da vida, eles não perguntam para mim. E eu fico ali. Irmãos, a terceira pessoa da Trindade, o Deus desconhecido, ele fica ali, faz isso. Faz aquilo outro, faz isso aqui para mim, isso aqui vai ser bom para você, evita isso, não faz aquilo outro. Irmão, Jesus falou assim que ele, quando ele viesse, o Espírito Santo, Jesus falou, eu preciso ir, porque quando ele vier, ele vos guiará a toda verdade. Houve uma época, irmão, que eu como pastor, eu achava que eu convencia as pessoas. Pastor Pedro, você vai lá conversar com aquele cara, não, beleza. Com a maior boa das intenções, irmão. Entenda bem. Aí a esposa, você tem que ir lá conversar com ele, pastor Pedro. Conversa com aquele homem que não toma. Aí você vai lá conversar. Falei, meu Deus, o que eu vou falar? E hoje, com a maior boa das intenções, mas eu entendi, não é eu que convenço.
A nossa guiança é do Espírito Santo. Quem te guia é o Espírito Santo. Amém? O pastor está ali para instruir, está ali, mas é completamente limitado. Por quê? Porque eu também preciso. Pastor Wally precisa, pastor Fanuel precisa, os pastores, os demais pastores aqui, né, pastor Valdemar, precisam, né, do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos nos relacionar com o Espírito Santo. Nós precisamos debruçar sobre isso, senão você nunca vai sentir falta dele. Você nunca vai sentir falta dele. Assim como a história das minhas avós, lembra lá? Agora talvez vai fazer sentido. E a sua avó do Paraná, Pedro? Nunca você teve nem vontade, não, nem saber do túmulo, onde está enterrado. Não, cara. Não, eu não conheci. Eu não posso mentir. Não posso ser, sabe, dizer assim, nossa, meu Deus, estou chorando horrores. Eu não conheci, irmãos. Hoje talvez eu pagaria um preço para conhecer, evidente, mas eu era um menino, ela já faleceu, eu não conheci. E talvez você não conhece o Espírito Santo. Talvez você não sabia que você tem esse acesso a Ele. Talvez você não sabia que é Ele que consola o seu coração, é Ele que te direciona, é Ele que te instrui, é Ele que faz gerar frutos em você. Gálatas 5, é Ele que faz gerar o fruto em você, até no singular. É um fruto com 9 gomos: paz, alegria, domínio próprio, benignidade, bondade, que mais? Amor, fidelidade. Quando você olha com a pessoa, ela está desgovernada, falta o domínio próprio. Por quê? Porque falta um relacionamento com o Espírito Santo. Por quê? Porque não tem intimidade com o Espírito Santo, porque não sabe desse lugar. Porque à medida que você se relaciona com o Espírito Santo, vai gerar esse fruto em você. É um fruto. Você já viu um pé de manga gemer para dar fruto? Manga. Não vai acontecer. Ela vem naturalmente na estação. Aquele pé de limão ali, irmão, faça chuva, faça sol, tem limão ali, meu Deus do céu. Você não vai gemer para gerar fruto, irmão, porque o Espírito Santo que está em você. Gálatas capítulo 5, domínio próprio, a bondade. Irmãos, já estou encerrando aqui. Eu peguei uma vez e batei no meu carro. Ali eu descobri que eu estava começando a virar crente, irmão. Bateram no meu carro, atrás. Eu parei no pare e o cara veio com aquelas F100, sabe, Alex? Não é F1000 não, é F100, é só o ferro, acho que até os pneus dela é de ferro. Bateu na traseira do meu Corsinha Joy, fez assim. Irmão, a pancada foi tão forte que trincou os faróis dianteiros. O farol, vamos falar, não sei. Trincou o farol dianteiro, tamanha foi a pancada. Aí meus filhos estavam dentro. Mais um motivo para você, né? E detalhe, irmão, bem na minha quebrada, lá no São João, onde era o problema, né? Problema mesmo. Mas crente em Deus, e para variar, eu estava organizando uma conferência. Como que era o nome da conferência? Iguais a Ele. Ei, Cauê. Olha o nome da conferência, bem no carnaval. Iguais a Ele. O cara bateu no carro. As portas não queriam fechar, não fechavam, teve que fazer o ciborgue, não sei como é que chama ali. Desci do carro, irmãos. O cara dentro da caminhonete. Desci do carro, fui lá, olhei. Meu pai do céu. Um Santo Antônio que chama, né? Bateu no carro assim, igual o seu ali, sabe? Antiguinho, mas daquele modelo, Joy. O que eu fiz, irmão? Fiz assim no carro, coloquei a perna. Aí o cara desceu da caminhonete. E eu fiquei escorei assim, ó. Escorei. Ele desceu do carro. Olhou, aí desceu aquela renca de guri, meu. Meus meninos, os 3, Richard, Renan e Juan. Tudo pequenininho, assustado, né, por causa da pancada que deu. Juntou gente. Resumindo, irmão, o cara me chamou, fomos lá com ele, pagou tudo original. Eu lembro que ele ia falar e o cara falava assim, ó, tem paralelo, não, original. Não, tem paralelo, original. Tem paralelo, não, original. Eu fiquei, né, uau. E não era um carro muito novo, então assim, paralelo, original, acho que, né? Fui embora, ele entrou dentro do carro, pagou tudo, na época, R$1.400, uma coisa assim, na época. Nem sei que ano que é isso aí. R$1.400. Aí eu cheguei na casa dele, ao que ele foi descer do carro, ele pôs uma perna para fora e falou assim, eu paguei tudo original, fiz questão de pagar original, queria que você me desculpasse, seus filhos estavam dentro do carro, mas eu não conseguiria fazer de outra forma do jeito que você me tratou, cara. Do jeito que você me tratou, eu perdi o sono.
E eu pensei assim, é só o Espírito Santo, que você quer descer uma arara, quer descer brabo, mas que ali você percebe que não é você. Um domínio próprio, uma longanimidade, uma paciência. Desci ali, irmão, coloquei, ele pagou tudo, deu tudo certo. Eu falei, cara, e aquele foi ministrando. Então isso é um dos frutos, um dos gomos do fruto do Espírito Santo. É isso, irmão. A longanimidade, irmão. Fruto do Espírito Santo. O que é a longanimidade? Capacidade de suportar ofensas. O quanto você é capaz de suportar uma ofensa, hein, seu? Oh. O quanto você é capaz de suportar uma ofensa. Irmãos, tudo isso é fruto do Espírito, é fruto de um relacionamento. Quanto mais você caminha com a pessoa, mais você se parece com ela, amém? Quanto mais você caminha com a pessoa, mais você se parece com ela. Quer se parecer com o Senhor? Se relacione com Ele. Quer se parecer com Ele? Caminhe com Ele. Eu tenho certeza, irmão, que os defeitos que o seu maridinho tem, você começou até a pegar os defeitos. Tanto que você... E vice-versa, né, marido? Você começa a parecer com a pessoa. Comer com a boca aberta. Eu estou até roncando. A Sol não veio hoje, agora tu pode falar mesmo. Já estou até roncando, que bonitinho. Tanta... Caminhe com o Espírito Santo, amém, irmãos? Comunhão que eu não desfruto, agora eu vou desfrutar. O amor que eu não carrego, agora eu vou carregar. A paternidade que eu não conheço, a paternidade de Deus, o amor de Jesus, a comunhão do Espírito. Isso é um ser humano alinhado, ao meu ver. Amém? Isso é um ser humano alinhado. Ele entende a paternidade de Deus, ele carrega o amor de Jesus, bacia a água. Você não vai perder a oportunidade. Você não vai perder a oportunidade mais. Talvez hoje mesmo você tenha a oportunidade de usar a bacia e a toalha. Talvez hoje mesmo. Não sei como que você saiu da sua casa, mas talvez hoje mesmo você pode usar a bacia e a toalha, né, Wesley? E a comunhão do Espírito. A comunhão do Espírito Santo. Pastor Pedro, eu não sei como começar. Chega na sua casa, dobra seus joelhos. Aonde você estiver, irmão, ali no carro. O Espírito Santo me guia. Eu preciso te conhecer. Eu preciso te conhecer. Eu preciso realmente ser conduzido pelo Senhor. Irmão, você não precisa de outra coisa, você precisa disso. Irmão. Na clareza da paternidade do seu Deus, do amor de Jesus e da comunhão do Espírito. Amém? Fica de pé, em nome de Jesus. Aleluia, que manhã preciosa, que manhã gostosa. Você jamais, vou voltar lá no começo agora, você jamais vai desfrutar de algo que você não conhece. Você precisa conhecer. Você precisa mergulhar. Pastor Pedro, quer dizer que eu posso andar de mão dada assim? Quer dizer que eu posso... O fundamento, irmão, sempre vai ser a palavra. Sempre. Mas você ouve experiências de algumas pessoas. Você tem algumas experiências que você fala assim, é só algo poderoso, sobrenatural, porque assim, essa pessoa não sabia da minha vida. Hoje, como que isso poderia acontecer isso? Como que aquilo lá poderia ter acontecido? Como que essa coisa se encaixou dessa forma? Como que isso aqui é incomum e aconteceu? Como que isso aconteceu? Porque você é cuidado, é zelado por Deus. E Ele quer se relacionar com você. Eu quero dizer um negócio para você. Seja a expressão do amor nessa terra enquanto você viver. Seja a expressão de Jesus nessa terra enquanto você viver. Como que eu vou conseguir isso, pastor Pedro? Com a ajuda do Espírito Santo. Como que eu vou fortalecer isso entendendo que seu Pai quer isso de você? Até seu olhar vai mudar, até seu sorriso vai mudar, até seu rosto vai mudar. Essa cara de quem chupou um maracujá azedo. Carrega a bacia, não é a toalha. Em nome de Jesus, carrega, seja um carregador de bacia e de toalha. Escuta a voz dele, vai lá e lava os pés aqui lá. Vocês estão me entendendo, né, irmão? Com as suas atitudes, com as suas ações, com a sua palavra, com o seu, até com tudo, até com o seu financeiro. Começa a escutar o Espírito Santo, você vai ver ele falar, vai lá, ajuda aquela pessoa, estenda a mão para aquela pessoa, conversa com aquela pessoa, pare sua vida, pare por um, irmão. Você já ouviu falar essa expressão? Pare por um. Meu Deus, eu estou tão corrido, minha vida é tão corrida. Pare por um. Pare por uma pessoa.
Às vezes você para ouvir uma pessoa, e para você está tão comum, glória a Deus pelo louvor, glória a Deus pelas pregações, glória a Deus pelo que temos vivido, mas está tão comum para você, hoje é o pastor Pedro, hoje ele falou sobre isso, eu já sabia sobre isso, já sabia. Falou sobre o Espírito Santo, isso eu já sabia. Falou sobre, isso eu também, de novo, vai querer lavar o pé de todo mundo, quer ver? Mas você conversa com pessoas, irmão, que estão sofrendo tanto, mas sofrendo tanto, irmão. Crise de ansiedades. Eles queriam só um pouquinho daquilo que você carrega, daquilo que talvez você já enjoou, já acostumou, já não valoriza mais. Eles queriam só um pouquinho disso que você carrega, só um pouquinho. A vida deles seria saciada, tamanho é o vazio. Eu queria que do seu jeito deixasse você orar aí, meditar, refletir nessa palavra. Eu preciso mesmo ter intimidade com o Espírito Santo. Eu preciso conversar com Ele. Eu preciso me entregar na condução dEle. Imagina, irmão, chegar lá no céu e não conhecer ninguém. Há uma possibilidade? Imagina chegar no céu, irmão, e não conhecer ninguém. Vou até falar de novo, às vezes o pessoal do fundo não escutou. Imagina chegar no céu e não conhecer ninguém. Imagina chegar no céu e conhecer todo mundo. Imagina chegar no céu e conhecer. Espírito Santo, você andou comigo de mão dada lá embaixo, me leva para o trono, eu quero ver Ele. Me leva para a árvore da vida, eu quero ver a árvore da vida. Me leva para Ele, eu quero ver Ele. Eu quero tocar nele, eu quero cheirar as vestes dEle. Me leva para perto dEle, Espírito Santo. Meu Deus, abra seu coração nesse instante. Aleluia. E fechei a porta, deixei tudo lá fora para o Senhor entrar. Um altar refeito foi reconstruído e agora somos só Senhor e eu. Não se preocupe com mais ninguém. Agora é você e Ele. Você e Ele. Os meus sonhos. Não é um Deus desconhecido, eu vou te conhecer, Jesus. Só pro Senhor eu quero te conhecer. Ficar. Eu quero ser íntimo. Te entrego tudo. Eu tenho esse acesso? Tem. Os meus tem, você tem esse acesso. Esse cabe a você usar esse acesso ou não. Meu Deus. Ore, ore. Nós temos uns minutinhos aqui, ore. Aleluia. Já já eu te libero, mas Deus quer liberar algo sobre você agora, em nome de Jesus. Meu Deus.